Olá, tudo bem, pessoal? Quem fala é o Cássio, professor de Sociologia, né? E a aula de hoje nós vamos complementar o que foi trabalhado hoje no Centro de Mídias, né? Então, eu lembro de todas as atividades, de todos os exercícios que passaram, tudo que foi explicado, eu vou pegar um contexto assim para poder dar uma elaboração melhor para vocês, né? Por exemplo, foi uma atividade relacionada a um pensamento do Foucault. Então, assim, eu vou ler dois trechos, tá bom? Para poder dar uma explicada, conversar com vocês e a gente vai desenvolver uma atividade que ela está em consonância com o que foi passado no Centro de Mídias, tudo bem? Então, vamos lá. Então aqui tem, ó, existem momentos na vida em que a questão de saber se pode se pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar e refletir. Então o que vocês podem tirar disso? Por exemplo, se imagine só, em momentos na vida, quer dizer que quando você tem um determinado pensamento, esse pensamento ele teve uma construção, né? Então, por exemplo, eu sou quem eu penso nesse sentido de acordo com dos meus encontros com o mundo, né? As minhas relações com os meus pais, com os meus amigos, os meus amores, os meus desamores, os livros que eu li, os filmes que eu vi. Então, quer dizer, a sociedade que eu vivi é toda uma construção do pensamento, né, de quem eu sou. Então, toda essa cultura, toda essa articulação, ela depende do quê? Desse meu encontro com o mundo. Então, quando eu penso assim, ó, existem momentos na vida em que a questão de saber se pode se pensar diferentemente do que se pensa. Então, quer dizer, em algumas situações eu posso me dar em uma situação de pensar diferente, mas em que propósito, né? Porque eu preciso refletir sempre, porque a cada momento nós mudamos, por exemplo, se vocês pensarem há 2, 3 anos atrás, o hoje é completamente diferente em termos de pensamento e de desejos daquilo que vocês pensavam anteriormente, né? Então eu penso comigo mesmo, há 2, 3 anos atrás eu pensava completamente diferente. Né? Então eu relaciono isso para vocês buscando um pouco da filosofia quando eu falo dos nossos encontros com o mundo, que basicamente ele determina um pouco daquela ação do pensamento. Então eu pego, ó, existem momentos na vida em que a questão de saber se pode se pensar diferentemente do que se pensa, né? Então assim, será que eu posso pensar diferentemente do que eu penso, analisando, né, toda a minha construção de vida, né, todas essas questões, só que ó, e perceber diferentemente do que se vê. Então, em alguns momentos, quer dizer, daquilo que eu penso que foi construído, só que se eu dar o luxo aos meus olhos e perceber que é diferentemente daquilo que se vê, daquilo que está posto em prática, né? Olha só, é indispensável para continuar a olhar e refletir. Então, essa é a fórmula da reflexão, que muitas vezes são os nossos encontros com o mundo que constroem nosso pensamento e basicamente pode ser diferente daquilo que está na sociedade que nós possamos ver. E isso leva a conflitos internos, entende? Então, quando nós não é tão fácil assim pensar diferentemente do que se pensa, porque como eu mostrei para vocês, quando você pensa em determinada forma com seus encontros com o mundo, existe um pouco da negação de tudo aquilo que foi construído. Então, por exemplo, uma pessoa que segue sei lá, vou usar determinada religião, você falar essa religião, assim, as suas crenças, né, elas não existem, eu quero te mostrar a verdade, e elas vão lutar contra aquilo, porque é desconstruir, né, toda uma vida, toda uma estrutura, tudo que foi moldado para essa pessoa dentro desse sentido. É só um exemplo, tá, pessoal? Mas assim, para poder dar uma complementada, até no que nós estamos discutindo agora sobre essa frase que estava no Centro de Mídias do Foucault, eu pego outro trecho também do Foucault, por exemplo. Tal poderá nos conduzir e mesmo nos arrastar de supetão a uma linha de fuga que nos dirige a um plano de hospitalidade ao pensamento, tomado não como razão cativa e interiorizada, capaz de iluminar a verdade das essências identitárias, mas de liberar o pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente e permitir-lhe pensar diferentemente. Então, ó, vamos analisar assim para a gente poder complementar. A ideia é a gente fazer essa construção. Tá? Tal poderá nos conduzir e mesmo nos arrastar de supetão a uma linha de fuga que nos dirige a um plano de hospitalidade ao pensamento. Então, às vezes, né, ó, nos arrastar de supetão a uma linha de fuga, né, que nos dirija a um plano de hospitalidade do pensamento. Hospitalidade do pensamento. Pense nisso. O que seria essa ideia de hospitalidade do pensamento, né? Eu penso como uma zona de conforto dos nossos próprios pensamentos, daquilo que eu não sou questionado. Então eu me dou o luxo de pensar de determinada forma, eu estou tranquilo, eu consigo falar, porque eu estou falando o que eu penso, está dentro de mim, da minha essência, né? Só que, ó,
ao pensamento, ó, tomado não como razão cativa e interiorizada, né? Então quer dizer, algo que está preso dentro de mim, que está lá cativo e interiorizado, que é capaz de iluminar a verdade das essências identitárias. Quer dizer, é como se estivesse preso dentro de você mesmo, né? Determinados conceitos que formulasse aquela construção da visão que você pode ter, ou de pessoas, ou do mundo, da sociedade, ou do trabalho, da família, quer dizer, tudo que você constrói, aquela linha de pensamento cativa dentro de você mesmo, que você vai dar a ideia tipo de essências identitárias, né? Como você constrói isso. E quando você se liberta de tudo isso, você consegue liberar o pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente. Porque muitas vezes, né, uma das maiores lutas que nós temos em termos de interioridade, né, dentro de nós mesmos, é como silenciar os nossos próprios pensamentos. Que quando você perceber, os seus pensamentos eles estão vagueando, mesmo que silenciosamente. Que faz parte, vamos dizer assim, da espinha dorsal. Eu gosto de falar nesse termo, espinha dorsal, daquilo que seria o cerne, né, da construção do nosso pensamento, da nossa profundidade, né, do nosso inconsciente, aquele pensamento silencioso que a gente coloca como razão, né? E se nós nos libertarmos de tudo isso, o que nós estaremos fazendo? Nós estamos permitindo pensar diferentemente, né? Porque nós não queremos pensar diferente. Porque pensar muitas vezes diferente é você negar tudo aquilo que você vivenciou, tudo aquilo que você construiu, é olhar para si mesmo e falar, eu posso estar errado, eu estou errado, né? Por muito tempo estive errado. Então, é dar a opção, dar a oportunidade de pensar diferentemente. Né, pessoal? Então, assim, vamos combinar da seguinte forma. Eu quero que vocês pesquisem essa frase, tá? Voltem no vídeo lá, pausa, vamos ter a ideia da construção. Eu ia colocar para vocês lá, agora com um texto, bonitinho. Falei, não, eu quero que vocês tentem captar a forma da minha explicação, assim, que vocês pode pausar, voltar, transcrever, pesquisar a frase, eu quero a linha de pensamento de vocês. Então, qual que é o nosso exercício dessa aula? O exercício ele está baseado que você basicamente construa o seu pensamento, pode até negando, falar, ó, professor, eu acho que você está um pouco enganado. Se eu estou enganado, então me mostre, entende? Me ensine, né? Eu te ensino e você me ensina, afinal de contas é uma troca, né? Então assim, eu quero saber os seus pensamentos. Então, a ideia do exercício aqui é a prática, é levar você a refletir e pensar. Se você refletir no que eu estou pedindo para você, meu querido, ou minha querida, se você refletir, nós teremos o quê? Êxito na nossa atividade, tá bom? Então, fico aguardando. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.